O tema da mensagem de hoje é tempos de guerra, tempos de luta. Nós vamos entender o que é a guerra e o que são as lutas. Uma coisa é diferente da outra. E você vai entender quando nós passamos pela guerra e quando nós passamos pela luta, o que devemos fazer. Amém? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre Israel. Amém? Eu vou ler o 32 e vocês o 33, e eu concluo o 34, ok? Só até o 34. Todos encontraram? Salmo 18, versículo 32. 32 diz assim: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como das servas, me põe nas minhas alturas. Adestra a minha mão para a peleja, de sorte que os meus braços vergam arco de bronze. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite para glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Tu és o Deus, Senhor, da guerra, do combate, da conquista. É aquele, Senhor, que nos habilita a conquistar o que ainda não conquistamos. Então, Deus, que nesta noite esta palavra venha criar raízes no coração dos Teus filhos e que eles possam verdadeiramente glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Repita comigo: guerra significa combate. Guerra significa combate. Significa avanço. Significa avanço. Significa conquista. Significa conquista. Amém? A guerra, ela tem esse significado de combater. Ninguém entra em guerra por nada. A guerra, ela só se constitui quando um acordo não é firmado. E aí então precisa-se entrar numa guerra para tomar aquilo à força. Amém? Ou seja, é um combate, é um avanço, é uma conquista. O instrumento de Deus para alcançar coisas maiores. Luta é o contrário. Luta significa problema, luta significa tribulação. E ao invés de projetar para a conquista, a luta normalmente nos retrai, nos acolhe, nos encolhe e nos anula. Amém? Porque a luta é uma pequena coisa que por muitas vezes acontece e nós não sabemos por onde começou e nem onde vai acabar. Mas quando nós estamos em guerra, é porque você está envolvido nesta guerra, é porque você tem um objetivo e você está guerreando para a tua vitória. Mas normalmente o inimigo tem enviado algumas lutas, sabe? E na vida nós temos tempos de guerra e tempos de luta. Amém? E quanto mais eu estou envolvido na guerra, nessa guerra espiritual, menos eu estarei envolvido nas lutas. Porque luta é só para te enfraquecer. A luta vem só para te deixar para baixo. A luta vem só para te deixar triste. A luta vem só para te diminuir, só para trazer desgastes pessoais e emocionais. A luta, mano, ela só vem para trazer sofrimento. Mas a guerra, ela vem para te levantar. Porque ninguém entra na guerra desanimado. Quando nós batalhamos e vamos para a guerra, nós estamos indo com tudo para ganhar. Então é o momento que você avança. Existem momentos na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, que Deus habilita a guerra na tua casa, no teu trabalho, nos teus sonhos. Sabe, porque é o momento que você se levanta, é o momento que realmente você se posiciona e você diz: eu não vou permitir que isso aconteça mais assim, eu vou lutar, eu vou mudar essa história. A guerra tem essa finalidade de trazer a conquista.
Mas quando nós estamos envolvidos na luta, a luta nos traz sofrimento, porque é uma coisa inesperada que não tem nem nexo. A luta é uma coisa que aconteceu, que chegou, sabe? Você não esperava, não era nenhum projeto que você fez, não é para nada de bom, simplesmente a luta vem para nos entristecer, nos enfraquecer. A luta vem porque o diabo quer fazer o povo de Deus um povo problemático, mas o nosso Deus é o Deus da peleja. Amém, amado? Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou a Joabe, e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Era tempo de Davi ir para a guerra. Quando nós somos chamados para a guerra, amado, Deus nos dá o livre-arbítrio para você ir ou não ir. Mas quando nós recusamos a guerrear, quando nós recusamos a ir para a obra, ir para a batalha, ir para fazer a vontade do Senhor, vem, sabe o que? As lutas. E as lutas chegam só para nos envergonhar. A luta chega quando nós abrimos brecha. A luta chega quando nós simplesmente estamos fracos, e ela vem para tentar nos destruir. É o que aconteceu com Davi. Ele foi marcado no seu ministério, ele foi manchado no seu ministério, porque ao invés de ele estar com os guerreiros, não, ele achou que ele já era rei, que ele já não precisava mais, e aí então ele envia os seus e fica descansando. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o seu descanso não é aqui. O seu descanso não é aqui. Às vezes nós olhamos, amado, o tempo, e desde que nós nascemos, tempo é tempo. Um dia é frio, outro dia é garoto, outro dia é chovendo, outro dia é calor demais, principalmente aqui em São Paulo, né? Às vezes nós temos 3 estações do ano no mesmo dia. De manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro. 3 estações do ano no mesmo dia. E quantas vezes vem o desânimo, e nós olhamos para a luta. Ah, eu não vou na igreja hoje não, eu vou deixar para ir domingo, que é Santa Ceia. Sabe, às vezes nós perdemos uma batalha, porque ao invés de a gente vir buscar a graça e a misericórdia, porque cada dia Deus tem um alimento diferente, nós simplesmente deixamos para comer no outro dia tudo de uma vez. Quantas vezes você tem adiado os teus sonhos, dizendo: não, esse mês eu não vou fazer nada disso não, vou deixar para o mês que vem, quem sabe o ano que vem. Porque as lutas chegaram, e você vê que quando você for colocar o teu sonho para ser realidade, ele realmente vai ter que ser travado uma guerra. E às vezes nós não queremos guerrear, deixa outros guerrear, sabe? Você fica, mesmo precisando, mesmo o teu sonho, fica esperando que Deus faça alguma coisa, e o Senhor já fez. Amém? A porta que se abre para a guerra, ela tem um significado. Amém? O primeiro significado: o Senhor nos adestrou para a conquista. A porta, quando ela se abre para a guerra, é porque o Senhor nos adestra para a conquista. Deus jamais mandará um servo seu para a guerra para ele ser envergonhado. Salmo 18:34 diz assim: adestra as minhas mãos para a peleja, para a guerra, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Amados, quando Davi escreve a respeito da guerra, todo arco ele é feito de uma madeira, não sei precisamente o nome dessa madeira, mas é uma madeira que enverga e não quebra fácil. Ele não fala do arco de madeira, ele fala do arco de bronze,
que é mais forte e mais duro. Ele diz assim: Deus te capacita de tal maneira que o teu braço vai conseguir envergar o arco de bronze. Porque é Ele que é Ele que traz a peleja, é Ele que te habilita, é Ele que te capacita, é Ele que verdadeiramente te adestra para a conquista. Nós é que não acreditamos que vamos conseguir. Aí você diz: não, a luta está bom, a luta é menor, a luta é um pouco mais rápida, mas a luta só nos traz cansaço, a luta só nos traz um fardo, porque ela não tem poder de resolver nada. A luta é o seu dia a dia. Mas o Senhor te diz: não tenha medo da guerra, porque é na guerra que você vai trazer a conquista. Amém? A porta se abre para a guerra. Ela significa, 2, que a terra está sujeita. Efésios 1:22 diz: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo-dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Sabe o que o Senhor faz? Ele faz com que a terra esteja sujeito ao servo de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas acontecem para o bem daquele que ama a Deus. Até aquilo que aos nossos olhos aparentemente não deu certo, aparentemente é uma coisa mal, Deus tem ordem e nos dá esta ordem para avançar e conquistar. Sabe, meu amado, a porta que se abre para a guerra, ela significa, terceiro, que viveremos um avanço nunca vivido nem experimentado por nós. Você vai viver um avanço que você nunca viveu e que nunca experimentou. Às vezes nós dizemos: não, Deus, guerra não, pelo amor de Deus, eu não quero saber de guerra. Guerra tem sangue, guerra tem muita luta, guerra tem muito esforço, guerra, sabe, tem uma verdadeira confusão que tem que ser feito. Algumas pessoas morrem, outras ficam feridas, mas guerra é guerra, não tem jeito. A primeira guerra que você enfrentou foi o dia que você levantou a mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito. Sabe o que você fez com você? O velho homem você matou, porque aquele velho homem não servia mais para nada, era só um homem de engano. Você teve que dizer não por uma série de coisas que durante uma vida inteira você dizia sim. Você teve que se afastar de pessoas porque não era bênção para a tua vida. Isso é uma guerra no mundo espiritual. Você teve que deixar de lado aquilo que você dizia que amava e hoje você não ama mais porque não lhe faz bem. Segundo Samuel 8:11 diz assim: os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara. E pôs guarnições em Edom, porém todo Edom e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Davi, meu amado, ele ocupou as nações, ele ajuntou tesouros, ele ampliou fronteiras, ele verdadeiramente foi honrado. Sabe, assim será a vossa porção. Se você realmente entrar nesta peleja, se verdadeiramente você viver o avanço que você nunca viveu antes, nunca experimentado, nem por ti, nem pela tua família. Talvez por muitos anos você comeu das migalhas que caía da mesa do rico, mas Deus quer mudar essa história quando você se posicionar e disser: a minha vida vai mudar. Quando nós nos conformamos, nós aceitamos a luta. Mas quando nós não nos conformamos, nós partimos para a guerra, porque a guerra é que muda. Amém? Essas portas abertas trazem sobre nós pessoalmente, primeiro, libertação de todo jugo de problemas que o diabo havia colocado. Essas portas, amado, ela traz essa libertação de todo jugo
de toda a maledicência, de todo o mal, todos os problemas que o diabo tinha te colocado. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ter essa certeza, sabe? Que todo jugo que o diabo colocou, que toda maldição, ela está sendo quebrada, porque nós partimos para a guerra, nós seguimos em paz, porque o Senhor está conosco. E essas portas abertas trazem sobre nós, segundo, a condição de honra e de vitória. A condição de honra, porque Deus não vai abrir uma porta de guerra para que você seja desonrado, para que você seja envergonhado. Pelo contrário, Ele vai abrir esta porta para que a condição de honra e de vitória seja sobre a tua vida. Essas portas abertas trazem sobre nós, terceiro, a restituição do que se havia perdido e o despojo do inimigo. Restituição é Deus restituir tudo que lhe foi roubado. E despojo é toda a guerra que você enfrentou, é toda a conquista que você teria que ter, mas não teve, porque o diabo lhe roubou, chama-se despojo. Quando nós partimos para a guerra, Deus nos dá isso. Amém? É a restituição, é o despojo. 1 Samuel 30:17 diz: então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, recobrou Davi tudo quanto os amalequitas havia tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Tudo que os amalequitas haviam roubado, lhe tiraram, sabe? Davi ele teve que enfrentar. Os amalequitas eram um dos povos mais fortes que tinham e de melhor poder de arma. Davi não tinha essa arma toda, mas ele tinha confiança no Senhor. Ele foi habilitado para a guerra. Sabe, irmão? Habilitar para a guerra não é como esta imagem que tem canhão, que tem tanque de guerra, que tem vários tipos de armas. Habilitado para a guerra é dizer: eu vou em nome do Senhor, porque a arma que eu tenho, Deus vai me abençoar. Porque se a gente começar a olhar quem tem uma arma maior, outra menor, a gente não sai de casa, sempre teremos intimidade. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, na hora que ele foi enfrentar o gigante, ele disse assim: porventura, eu sou o quê? Algum cachorro para vocês enviarem essas coisas a mim? Ou seja, enviar um menino como esse para lutar comigo? E Davi falou: você vem com arma, você vem com flechas, você vem com espada, eu vou apenas em nome do Senhor. E o que ele sabia fazer, ele fazia muito bem, é lidar com a funda. A funda ele rodava, ele atirava a pedra, e aonde ele lançava essa pedra, ele conseguia alcançar o alvo. Eu não sei quais são as armas que você tem, mas o Senhor te deu para que você possa usar. Às vezes a gente diz assim: ah, Deus, queria tanto que o Senhor me desse uma bazuca, como o Senhor deu para o irmão fulano de tal. Ah, meu, uma dinamite, como deu para a irmã fulano de tal. Um tanque de guerra, como o Senhor deu para o pastor. Deus vai lhe dar aquilo que você sabe usar e manusear muito bem. Não importa o tamanho, não importa o poder desta bomba, sabe? Importa que o Senhor te diz: vá nessa tua força, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Lutas, amado, a gente não vai ficar longe delas. Eu gostaria de dizer: olha, eu quero chamar todos aqui na frente, porque eu vou impor as mãos, nós vamos orar, nós vamos ungir, e nunca mais você vai ter luta. Mentira. Porque a luta faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. Amém? Mas eu quero hoje orar por esta igreja e por este que me ouve, que o Senhor te habilite para a guerra. Não é fácil para ti ir para a guerra. País nenhum gosta de guerrear, porque na guerra a gente perde muitas coisas, mas se ganha outras. E às vezes nós precisamos, em algumas áreas da nossa vida, guerrear, levantar a cabeça e dizer: opa, destruído, derrotado, envergonhado será o diabo. O Senhor me habilita para a guerra e eu vou vencer. Amém?
Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eterno Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor venha habilitar os teus filhos nesta noite. Não para a luta, porque a luta já acontece.